Gente, tenha a santa paciência. Nos grupos de zap, por aí, vocês podem brincar com a inteligência de quem quiser, colocar fake news que quiser. Isso aqui é o parlamento. Aqui tem gente que presta conta para a sociedade brasileira. Isso aqui tem fiscalização. Isso aqui, em tese, deveria ser um trabalho sério. E não um jogo, um teatro, feito para tentar animar a sua base bolsonarista no momento que vocês estão acuados. Bom, todo mundo viu o que aconteceu com essa CPI nos últimos dias. Vocês estão bastante acuados. Socialmente estão acuados. O inelegível está cada vez mais emparedado. Vários parlamentares estão correndo riscos seríssimos, inclusive no próprio TSE. Respondem também por outros crimes. A composição dessa CPI vem mudando. Tentaram enfiar, como se diz por aí, uma faca no pescoço do Rui Costa, que aparentemente não vem no dia de hoje. Então a impressão que eu tenho é que todos os planos que vocês tinham com essa CPI estão indo por água abaixo e agora tentam criar essa cena para ver se dão alguma resposta para a base social de vocês. Mas sem prova nenhuma, sem dado nenhum. É só fake news de zap zap, sabe aquele que a gente recebe, corrente, do fulano, do ciclano que diz... E aí fala, nossa, é um grande grupo terrorista. Materialidade. Faz 22 anos. Supostamente essas denúncias, nada foi feito. Então quer dizer que o Bolsonaro prevaricou, gente? O Bolsonaro, que é o mesmo que tem a argumentação de vocês, que tem que criminalizar o movimento social, não moveu uma palha de nenhuma instituição brasileira para tentar ir atrás do que aconteceu? É só lorota. É só para tentar agitar a base social de sempre, mas não tem problema. Essa CPI se encaminha para o seu fim derradeiro, sem apresentar nada de útil para a sociedade brasileira, com alguns deputados com meia dúzia de processos acumulados por violência política de gênero, com alguns outros sendo expostos a partir de trabalho escravo, de invasão de terras indígenas, de envolvimento com os atos golpistas. É a cova do próprio bolsonarismo sendo cavado por si mesmo. Aquilo que vocês achavam que seria um grande coroamento, que emparedar o movimento social, vai ter uma resposta importantíssima na semana que vem, Marcha das Margaridas. Mulherada do Brasil inteira, camponesa, dizendo que sim, vai seguir em luta pela agricultura familiar, pela justiça social, estarão aqui, inclusive, junto com o próprio João Pedro Stedley, que vai fazer um excelente, não tenho a menor dúvida, depoimento aqui nessa nossa CPI, que, sem dúvida, vai ser a coroação daqueles que lutam, daqueles que defendem a reforma agrária, e, sem dúvida, vai ser a derrota definitiva daqueles que estão apostando tudo com essa CPI, mas não entregam absolutamente nada para a sociedade brasileira. E aí eu me pergunto o que os deputados se propõem a fazer numa CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que, em tese, deve ser séria, para apurar, para investigar e para poder encaminhar a partir de um diagnóstico real. Mas qual é o diagnóstico real que está sendo feito aqui? Se não tem nenhum documento, nenhum dado e nenhuma prova, tem só argumentos de acusação, sem nada, que dê materialidade para absolutamente nenhuma dessas acusações. E qual é o propósito disso? A criminalização dos movimentos sociais. E isso está claro mesmo antes da CPI começar. E deu para ver que foi um jogo combinado, porque logo depois os deputados começaram a sugerir uma série de propostas justamente que tratem o movimento social como se fosse terrorista. Peraí, é gente que tem envolvimento, por exemplo, com a invasão do Palácio dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e vem chamar o movimento social de criminoso? Teve gente que chegou aqui a afirmar que é pior que o PCC. Não é possível que estão tratando de um movimento social que, no contexto da pandemia da Covid-19, enquanto aquele genocida virava as costas para o povo, era justamente aquele que distribuía alimento para a população brasileira para que ela não passasse fome. Ou mesmo que tem dentro dos seus assentamentos, muitas vezes, um modelo de preservação ambiental, de divisão de tarefas, de atendimento à população. Acampamentos trazem progresso e assentamento trazem desenvolvimento social e econômico para as regiões. Eu gostaria de pedir que a gente pudesse ter acesso, por exemplo, aos supostos boletins de ocorrência, porque se são temas tão graves como esse, que foram feitos no ano de 2000, há 22 anos atrás, nenhum órgão competente desse país apurou, investigou e puniu absolutamente ninguém. A gente está falando de algo que aconteceu há 22 anos atrás. Passaram vários governos, passaram 5 CPIs do MST. E esse tema nunca foi sequer tratado, levantado. A gente passou, inclusive, pelo próprio governo Bolsonaro. E ele nunca fez nada para apurar, para investigar, para dar uma resposta. Prossiga. Primeiro, para dizer que o pedido que eu fiz é justamente para valorizar o papel e a importância dessa CPI. É uma comissão parlamentar de inquérito.
Os convidados estão vindo aqui como convidados e, portanto, sem assumir a responsabilidade daquilo que está no próprio requerimento, dizendo que tem denúncias para trazer aqui. Então não há intimidação nenhuma, é só mudar a qualificação, que é isso o pedido que a gente está fazendo aqui. Evidentemente, se acha que a gente está constrangendo, encaminhe o processo para a Procuradoria-Geral da República, que é o que nós fizemos, porque é muito comum, e nós fizemos por conta do próprio relator, tá, que vem tomando esse tipo de atitude, e nós movemos o processo para lá. Então, nesse sentido, faça o caminho. Mas eu estou dizendo aqui o que a gente quer é valorizar o papel da CPI para que as pessoas venham aqui e falam a verdade. Tanto é que tem um monte de mentira e vai ter as consequências da fala de ontem, que o relator e a presidência se nega a colocar o contraditório do filho da depoente de ontem, que vem aqui e desmente no vídeo, desmente um monte de mentira que foi dito aqui. Evidentemente que o parlamentar que coloca esta questão que falou anteriormente, como ele não acredita na ciência, quando vê alguém defendendo a cannabis como medicina, ele acha que está defendendo o uso da maconha como entorpecente. Mas aí é outros 500, que ele está fazendo um discurso para as redes sociais, não para contribuir com o debate aqui dentro do parlamento. Como é comum, boa parte dos parlamentares que estão aqui, que falam qualquer coisa, trazem qualquer coisa aqui para dentro, porque não querem discutir um projeto de país. Sabe que o país está no rumo certo, crescendo, o presidente Lula aumentando a sua popularidade, porque está trazendo de volta a ciência, está trazendo de volta as políticas públicas, está valorizando o povo brasileiro, está enfrentando a fome, tá? E aí, vem aqui para querer usar essa CPI para fazer esse tipo de discurso aqui, porque não consegue discutir projeto de país, a não ser repetir baboseira que usaram na campanha, e justamente por repetir essas baboseiras, essas mentiras, perderam as eleições. Então, encaminha para a PGR, porque nós fizemos esse caminho aí para mostrar que quem é que faz coisa errada dentro desse parlamento não é a esquerda, não. Presidente, pela ordem, eu só acho que os deputados têm que entender o seguinte, essas mudanças têm que ser feitas na hora da aprovação dos requerimentos. Todo mundo tem autonomia, se for convite, transforma em convocação e vice-versa. Não adianta fazer isso só para tumultuar a CPI e o andamento dela. Obrigado. Atenção, vamos começar agora a nossa sessão, agradeço, já tivemos todos os esclarecimentos, já foi... Pois não, deputado? De ordem, por gentileza, senhor presidente. Aconteceu... É uma questão de ordem. Qual é o artigo, deputado? Artigo 47, deputado. Fala. Aconteceu nessa casa algo que não dá para acreditar.